Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Esse é mais um episódio do Mais Um Podcast que está começando agora. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre emagrecimento saudável. É possível isso nos dias de hoje? Ainda faz parte isso da realidade do brasileiro? Cerca de 59% dos brasileiros estão acima do seu peso ideal, buscando então reequilibrar essa questão na balança. E além disso, a gente vai entender como que funciona isso em dias de Ozempic e outros que vêm trazer aí talvez propostas mirabolantes para salvar de repente o emagrecimento das pessoas. Vem com a gente nesse episódio, acompanha tudo. Eu sou o Gui Ferreira, seja muito bem-vindo e vamos bater um papo hoje com ela, que é uma das grandes especialistas de Petrópolis e de Duque de Caxias, se não, por que não dizer, do estado do Rio, na área do emagrecimento. Ela que é especialista em endocrinologia, metabologia e nutrologia. Ou seja, ela está com um pacote completo para justamente conseguir ajudar você a encontrar o seu peso ideal e lutar por ele. Ela que vem trabalhando já há vários anos em cima desse objetivo, que é um objetivo que faz parte da vida do brasileiro, né? Se não do ser humano do mundo, né? Porque acho que as facilidades de alimentação elas vêm surgindo e, enfim, acabam tomando a nossa vida e quando a gente vê, a gente perde o controle e aí o peso na balança vai nos acusando e a gente vai perdendo essa briga na balança. E como retomar isso, como vencer isso, por isso está ela hoje aqui para bater esse papo maravilhoso com a gente. Senhoras e senhores, me ajudem a receber ela, doutora Natália Alves de Lima Ventura. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito obrigada. Que bom receber você aqui, que bom saber que você também é a doutora que acompanhou o Rafael, nosso amigo que gravou com a gente aqui, que faz uma campanha muito bacana, que faz um trabalho muito bonito de luta pelo emagrecimento, pela busca do peso ideal, e que a gente acompanha nas redes sociais essa luta dele, essa vida dele, né? Que bacana saber que você também está acompanhando ele nesse sentido. Sim, a gente está fazendo um acompanhamento com ele, estamos fazendo todo um tratamento, né, multiprofissional ali, multidisciplinar, né, para poder conseguir chegar num objetivo final de maneira mais suave e mais tranquila possível. Né? Legal. O Rafa é um querido. Que bacana, que bom. Doutora, eu vou te chamar de Natália. Sim, Pra gente ficar mais íntimo, para você ficar mais tranquila e a gente bater esse papo numa boa. Natália, você está quanto tempo nessa jornada já focada no emagrecimento? Desde que eu saí da faculdade, eu comecei querendo a área de endocrinologia, porque foi uma área que sempre me desafiou a vida inteira, né? Eu nunca fui uma adolescente magrinha, eu sempre briguei com a balança, então eu falo que eu tenho uma história pessoal que os meus pacientes, eu vejo todo dia nos meus pacientes, né? Então, eu sempre gostei dessa área de endocrinologia, de nutrição, de nutrologia, porque sempre foi um desafio para mim. E quando eu me formei na faculdade, eu não tive dúvidas, eu parti para essa área e eu consegui iniciar esse projeto de trabalhar inicialmente a gente trabalha com endócrino clínica, né? Trabalhei muito com pacientes diabéticos, problemas de tireoide, coisa que eu faço até hoje. Sim. Mas esse foco maior em emagrecimento já está aí há quase 10 anos. Né? Que acabou chamando mais atenção, acabou Sim. tendo uma resposta também maior e aí você foi a área um pouco nisso, né? que eu mais me desenvolvi, porque depois que eu fiz a minha especialização em endocrinologia, eu me especializei em nutrologia, porque eu quis buscar mais um extra ali pro meu dia a dia, né? Eu quis agregar mais ainda no meu dia a dia com a nutrologia e eu consegui agregar essas duas especialidades para poder entregar para o paciente um resultado mais assertivo, vamos botar assim. Bacana. Tudo que somasse no final na questão no final do das contas é melhor. Que bacana. E metabologia, me fala sobre isso. A endocrinologia ela já está envolvida com a metabologia, porque a gente cuida da parte hormonal e da parte metabólica ali, onde a gente avalia essa questão, por exemplo, de resistência insulínica, o próprio diabetes. Então, são coisas que estão envolvidas no processo também da obesidade. Né? Então, quando a gente fala hoje em tratar a obesidade, a gente precisa entender que o fundo, né, que não é só tratar o problema em si, que é o peso,
alto, né? Existe todo um background ali que está causando a obesidade. Exato. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação do paciente, a gente faz uma avaliação do paciente como um todo. Então, a parte metabólica ela é extremamente importante, porque é a base do problema em si, né? Então, quando eu comecei a cair para essa área de emagrecimento, o meu objetivo foi entregar para o paciente um tratamento totalmente diferente do que eu tive a vida inteira. Né? Sim. Então, eu fui a vários médicos, eu fui a vários nutricionistas, eu participei de Vigilante do Peso. Ah, é? Né? Naquela época que tinha aquelas reuniões semanais. Eu sou dessa época. Existe ainda o Vigilante do Peso? O Vigilante do Peso, não Caiu em existe desuso, mais. né? Tem, acho que, algumas reuniões online, mas aquela coisa presencial de toda semana, hoje não acontece mais. Mas eu participei muito disso, várias reuniões na época que eu era adolescente. E eu sempre tive muita dificuldade. Na adolescência, desculpa interromper, você estava acima do teu peso, então? Sim. Tava, até minha vida adulta, até 5 anos atrás, eu estava acima do peso. Eu eliminei 40 quilos. Nossa! Então, a gente tem uma... Eu falo que quando o paciente me conta a história, eu falo assim, eu já tive no seu lugar, eu sei o que você está passando. E acho que isso faz toda a diferença, cara. Sim, porque a gente tem um olhar diferente, a gente tem um olhar de mais cuidado, de menos preconceito. Quando o paciente fala assim, eu não consigo, eu não como tanto para estar desse jeito. São frases que a gente escuta no nosso dia a dia. E são frases que a gente entende que realmente pode ser possível que esteja acontecendo, né? Então, isso me fez ter um olhar diferente para a situação. Então, hoje, quando eu monto, né, quando eu resolvi montar a clínica e aí a gente direcionar o nosso tratamento para essa questão da obesidade, e eu falo com a minha equipe isso diariamente, a gente está aqui para acolher o paciente. Né? Então, cada paciente chega com uma dor diferente, chega com um problema diferente, com uma carga emocional diferente. Né? Porque não é só o peso, né? Eu falo que tem o peso na balança e o peso emocional. É igual um iceberg, né? Exatamente. O peso visual é a pontinha do iceberg. Agora, a parte de baixo inteira é toda uma questão, né, montada ali de situações que vão levar para esse lado. E que se a gente não tratar, a gente não resolve. Exatamente. Eu falo, você falou essa do iceberg, eu uso essa analogia muito durante a consulta. Eu falo, você imagina o iceberg, você está vendo aqui, o que você está enxergando é o que está fora da água. Isso aí. Se eu arrancar a tampa do iceberg, o que tá sendo visto, e você for com o barco lá e bater, você vai afundar da mesma maneira, porque o que está embaixo está escondido. Exatamente. Então, se a gente não tratar a base, a gente não consegue resolver o problema que está no topo. E muitas vezes o tratamento para emagrecimento ele só se concentra no topo, que é no resultado final, que é o peso da balança. É o perigo até das dietas. Dessas dietas milagrosas, né? Exatamente. É o perigo que... Até porque elas são um padrão definido. É isso aqui, faz. Mas aí, assim, até atender todo mundo é muito difícil, né? Tem toda uma questão de individualidade do ser humano. Exatamente, essa tendência de seguir a moda, né? E agora a gente está nessa febre das medicações, né? E aí o Ozempic, o Mounjaro, o Wegovy. Então, são medicações que estão aí no mercado. São medicações excelentes, mas são medicações que estão sendo usadas de maneira indiscriminada. Quando, na realidade, às vezes, eu escuto relatos de vários pacientes. Todo mundo, se vocês perguntarem, todo mundo deve conhecer alguém. Eu já usei o Ozempic e não emagreci. Mas é porque não é o Ozempic que faz emagrecer, né? O Ozempic é mais uma ferramenta que a gente usa para emagrecer. Então, tratar a obesidade é muito mais complexo do que simplesmente tomar um remédio. Exatamente. Né? As pessoas acham que não, me dá o remédio que tá tudo certo. Não é assim, né? Tem toda são vários fatores envolvidos ali. E aí é por isso que a equipe multidisciplinar, que é o que acontece no caso do Rafa, é extremamente importante. A gente tem uma psicóloga, a gente tem uma nutricionista, tem equipe de enfermagem. Então, a gente tem várias etapas de processo que fazem com que o paciente se motive a querer continuar, porque é muito difícil, né? Eu que passei por isso, eu sei. A gente vai, emagrece uma semana engorda, aí tá de saco cheio, aí eu já engordei mesmo, aí come, aí quando vê o negócio já desanda e não sobe na balança, porque achando que não vai na balança, o peso não vai subir, né? Como se a gente o que os olhos não veem, o coração não sente. Dá uma enganada. Exatamente. Só que quando a gente vê, a situação já tá crítica, né? Então, é muito importante entender que tem que olhar de perto e tem que encarar o problema de perto, né? De frente. É verdade. Você sabe que eu sou de uma família a minha família, por parte de mãe, toda uma família que lutou muito contra a obesidade, né?
em vários momentos da vida. Algumas conseguiram regular, outras não. Outras desregulam de vez em quando e regulam. Todas elas. A minha mãe já é falecida, mas lutou contra a obesidade também, em alguns momentos. E outras tias lá, enfim, todas envolvidas, né? Algumas das primas também estão nesse processo. E é engraçado que às vezes eu fico pensando assim, eu não sei porquê, né? Até porque eu não sou gordo, porque eu gosto de comer igual gordo, na verdade, né? Porque tem a cabeça de gordo, Tem a cabeça de gordo, eu tenho a total cabeça de gordo. Eu como quando você me pergunta assim, você prefere doce ou salgado? Os dois. De tudo, entendeu? Eu quero tudo, eu quero comer tudo, não tem esse problema. Não tenho muito fundo na hora de comer, eu como com olho grande mesmo. Tinha tudo pra ser gordo, acho que eu não sou, porque acho que talvez o lado do meu pai ajudou a balancear a coisa, né? A genética te ajudou. A genética nessa hora balanceou. Até porque a minha irmã, talvez, ela tenha, espero que ela não assista, mas ela tem mais dificuldade nesse sentido, né? Porque a mulher também ela tem um pouco mais de facilidade de atingir essa parte mais... Naturalmente tem mais dificuldade até de emagrecer por conta do metabolismo do homem é muito mais acelerado por conta da parte hormonal, né? Ah, olha só. A testosterona, ela é um hormônio que predispõe à produção de massa muscular, e a massa muscular, ela é extremamente catabólica ali em termos de queima de gordura, né? Sim, sim. Então ela ativa muito o metabolismo. Tanto é que um dos nossos objetivos no tratamento é fazer com que o paciente perca peso através de perca de gordura, né? Sim. Que não perca nem nada, o mínimo possível de massa magra, de massa muscular, porque quanto mais massa muscular a gente preservar, melhor vai ser na segunda etapa do processo, que é o processo de manutenção. Legal. Que eu falo que é tão importante ou mais importante do que a perda de peso. Porque é muito comum o paciente emagrece, né, elimina o peso que precisa, e aí vira e fala assim, agora não preciso mais da doutora, e desaparece. E aí depois volta e engorda. Mas não é porque ele fez o tratamento e engordou porque o tratamento não deu certo. Não, é porque ele não foi capaz de sustentar né, essa mudança. Talvez venha aquela sensação ali de já cheguei e consegui. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falo muito na consulta, porque a gente precisa criar no paciente a consciência, porque a maioria deles, assim, 90% deles não tem essa consciência de que manter o peso é um processo. Então, eu sempre falo assim, para cada quilo que você eliminar, você vai precisar ficar 1 mês de manutenção. Então, você imagina, se você eliminar 20 quilos, você precisa de 20 meses de manutenção. Que é como se fosse o tempo que o teu corpo precisa para entender que existe um novo peso, um novo marcador metabólico ali. Porque nós temos uma memória metabólica. O ser humano não foi feito para emagrecer. Sim, celular, né? Exatamente. O ser humano foi feito para poupar, né? Na época lá das cavernas, a gente não sabia quando que ia ser a próxima refeição. Então, o nosso corpo foi feito para poupar. Então, quando você começa a restringir e emagrece, o corpo acha que você está num processo de restrição, né, passando por alguma dificuldade. Ele entende que tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, ele tende a reter aquela de máximo possível de gordura. Então, quando você emagrece muito, seu metabolismo fica mais lento. E aí, você emagreceu, não preciso mais do médico, larga o remédio de uma hora para outra, e aí vai viver a vida que tinha antes, porque não mudou a mentalidade. E aí aí você vai engordar, obviamente, não tem como. Porque para emagrecer e se manter magro, tem que ter não só o processo de diminuição de peso na balança, mas também o processo de mudança de mentalidade, que é o mais difícil de ser conquistado. Quer dizer, o cérebro é tudo. Sim. Né? Porque você tem que doutrinar o corpo e o cérebro, que é quem vai alimentar Você é o que teu você corpo. pensa, literalmente. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa, é verdade. Natália, eu ia te perguntar uma coisa. Então, existe uma diferença... mulheres costumam ser mais gordinhas, então, do que os homens, no geral? Sim. No geral, sim. Mulher tem mais dificuldade de emagrecer. E a mulher tem um grande complicador, né? Que a mulher passa por fases da vida que o peso, ele tá ali andando de lado no caso, o peso aumentado tá andando lado a lado. Que é, por exemplo, uma gestação, né, que a mulher tem uma tendência a ganhar peso, e o processo da menopausa, a tão temida menopausa, né? Então, as mulheres na menopausa, elas têm naturalmente o metabolismo mais lento, elas têm perda de massa muscular, né? Então, é um processo onde tem que ter mais cuidado, porque tem uma tendência a ter um acúmulo maior de gordura central, que é uma gordura perigosa, né? A gordura que aumenta risco cardiovascular. Então, a mulher na menopausa, ela tem que ter mais atenção ainda, né? Como se não bastasse ser mulher, estar na menopausa, ainda tem essa tendência. Acha que já passou por tudo, não? Ainda tem mais alguma coisa para passar. Ainda tem o plus do ganho de peso da menopausa.
Interessante isso. A gente teve um episódio aqui que a gente gravou algumas semanas atrás e que a gente estava falando exatamente sobre a questão da formação da mulher e do homem, vindo desde a infância e tal, em que ambos seguem mais ou menos uma mesma linha fisiológica até um determinado ponto, né, da idade ali. Não me lembro exatamente que idade que a gente falou, se era 8, 10 anos, 12 anos. Mas que quando chega na adolescência, o corpo da mulher toma uma outra forma e o corpo do homem toma uma outra forma, né? E que isso vai variar exatamente, inclusive com relação ao resultado de vida física de cada um dos dois, né? Porque a mulher vai estar preparada para um outro tipo de vida e o homem para um outro tipo de vida, né? No caso, a gente estava falando sobre esporte aqui, e que aí o homem, né, nesse caso, depois da adolescência, para ele praticar esporte, é diferente, porque ele tem uma incidência muscular um pouco maior do que a da mulher. E a mulher, da adolescência em diante, ela tem o corpo dela preparado para viver outras situações, né? E isso acaba influenciando, inclusive, na questão do ganho do peso. Porque quando a gente chega ali o adolescente, durante esse período da adolescência ali, sei lá, vamos dizer 6 anos mais ou menos, né? Que eles passam por esse processo ali para entrar na fase adulta, né? Tudo bem que a fase adulta hoje está meio relativa. Está relativo. A geração Z está vindo aí e, de repente, a fase adulta da geração Z vai ser até mais tarde. Mas tudo bem. E aí, ou seja, ambos chegando ali nesse ponto, isso influencia a questão do ganho de peso, da luta contra o emagrecimento. Sim, é a questão da transição hormonal. A adolescência, hormonal, talvez, né? Por conta das transições hormonais, talvez seja um grande influenciador também da questão do ganho de peso. Sim. Eu falo que a adolescência é um período ali onde a criança sai da jurisdição da mãe, então começa a ter vontade própria e come mais o que quer, né? Tem essa questão da aceitação social, então começa a ter uma vida social que não tinha quando era menor, né? É verdade. Então, consequentemente, acaba comendo mais e também tem a transição hormonal que acontece ali, o período de puberdade. Isso tudo faz com que você tenha uma tendência maior ao acúmulo de gordura. Então, são momentos de transição ali. E o que é muito importante é entender que, quando a gente fala de criança e adolescente, né? A criança e o adolescente, eles são um reflexo. A criança e o adolescente, eles são um reflexo do que tem em casa, da alimentação dos pais, do estilo de vida dos pais. Né? Então, se você tem filhos hoje, você tem que pensar no exemplo que você está dando. Não adianta você ir lá e exigir do seu filho que ele coma salada, legumes e verduras se você não come. Né? Então, pedir para o adolescente fazer atividade física se você não faz. Então, hoje eu estava até com o caso de um paciente que ele e o filho são meus pacientes. E aí, você, eu tenho que mandar o fulano para atividade física. Eu falei, mas você também podia ir para me ajudar, né? Porque aí você incentiva. Exato. Então, assim, os pais têm que ter consciência de que eles precisam incentivar. E a gente não tem nenhum incentivo maior nesse mundo que o exemplo, né? Eu falo que o conselho você convence, mas o exemplo você arrasta. Então, quando você dá o exemplo, você está fazendo a diferença. Então, isso que é muito importante, principalmente para essa questão de alimentação, qualidade de alimentação, alimentação saudável, estilo de vida saudável, né? Então, é a maneira como a gente vive, que é a maneira como os nossos filhos vão viver. E é super comum se você pegar... eu não atendo criança, tá? Não atendo criança, eu atendo adolescente a partir de 15 anos. Mas... Por que você não atende criança? Porque a endocrinologia pediátrica é mais específica, né? Aí pega essa parte de crescimento, então é uma subespecialidade da endocrinologia clínica e eu me especializei em outra área, então eu foco mais... Mas também não são muitos casos, assim. Não. A gente tem alguns endócrinos pediatras em Petrópolis que atendem bem essa demanda e quando tem necessidade a gente encaminha. Mas eu atendo mais a endocrinologia de 15 anos em diante ali, adolescente e adulto. Mas a gente vê muitos casos eu tenho vários pacientes e aí ela fala assim, você não atende meu filho e tal. Aí, às vezes, quando alguma paciente que já é de muitos anos e é um caso que eu consigo manejar ali de maneira tranquila, eu atendo. Mas, assim, é o reflexo dos pais. É aquela criança que, se a criança tem sobrepeso, você pode ver que a alimentação da família, né, o pai, a mãe com obesidade, isso tudo vai influenciando na criança. Então, é muito importante ter essa consciência. Muito. É verdade. Engraçado que a gente acaba sendo reflexo dos pais em todas as situações da vida, né? A gente estava batendo um papo aqui antes
no aquecimento aqui sobre inteligência emocional, sobre o método CIS, que eu falo aqui em vários episódios, e como isso impacta a vida das pessoas, e às vezes a gente não tem, assim, não se dá conta, né, do como o pai e uma mãe influenciam a vida dos filhos, e como que a gente vai sentir o reflexo disso lá na frente, né? Em alguns momentos a gente descobre e entende, até para acertar isso, né? Em outros momentos não, né? Mas é muito presente a presença, né? A influência do pai e da mãe, né? Sim. Engraçado que, assim, eu pego situações minhas, eu passei por uma dessa hoje, né? Tem situações, assim, minhas que eu passei com meu pai ou com a minha mãe, assim, de alimentação, que eu carrego até hoje, né? E a minha mãe faleceu, eu tinha 8 anos. Então você imagina, uma criança de 8 anos lembrar, e aquele negócio tá agarrado, assim, não é aquela coisa assim, me falaram, então eu levo em consideração. Nada. Eu lembro exatamente da situação e aquilo gravou, e eu sigo aquele padrão, né, de alimentação e tal. E do meu pai continua vivo. Firme e forte, tá aí. Levei ele pra academia esse ano, ele tá treinando agora comigo, tá firme e forte lá. E eu me lembro de situações assim da infância, assim, eu bem pequenininho, dele comendo uva, e eu como uva e lembro dele. Até hoje, toda vez que eu como uva, eu lembro dele. Então é muito interessante, assim, e é engraçado, uma situação assim, que tem muito tempo já que eu ouvi sobre isso, assim, é muito difícil você ver um filho que tem uma situação alimentar muito disfuncional, e se os pais têm uma alimentação muito regrada, né? É meio incomum isso, porque geralmente o modo alimentar vem do que os pais se alimentam, a não ser que a criança não fique com os pais, né? Também tem isso. Sim. Tem esse ponto. Às vezes uma criança que se alimenta no colégio, período integral, mas é bem raro. Mas geralmente ela segue segue o exemplo. Uma vez eu vi uma reportagem falando sobre uma determinada criança, e ela estava com um peso absurdo, assim, para a idade dela. Se eu não me engano, tinha 7, 8 anos a criança. Mas era muito absurdo, assim, era daquelas, assim, de chamar atenção, sabe? Mas os pais também eram proporcionalmente não tão gordinhos quanto a criança, mas eles eram gordinhos também. E continuavam, numa boa. E a fala da mãe era justamente que assim, não, mas nós somos assim. Então ele é assim porque nós somos assim. E aí quando eu olhei aquilo na época, eu falei assim, cara, mas peraí, tem uma coisa errada aí. E nunca mais esqueci. Você não pode achar normal, né? Exato. Porque assim, o que acontece hoje em dia? A obesidade é uma doença, né? As pessoas têm que entender isso. E tem que parar de estigmatizar, dizendo que, não, mas você não pode, vai chamar de obeso, que é gordofobia, porque hoje em dia, tudo que a gente fala, a gente é julgado, né? Tem que ficar cheio de dedo. Só que falar que a obesidade é doença, tem que ser falado. Isso tem que ser encarado como realidade. Então, os pacientes, às vezes, eles chegam no consultório e a gente tem um exame lá, que é um exame de escaneamento corporal. Uhum. Então, ele mostra a imagem do seu corpo em 3 dimensões. E tem todos os dados do aparelho lá e tem uma parte onde mostra o IMC, né? Calculado o IMC. E tem a classificação. Uhum. Peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, é extremamente comum. E, assim, hoje eu nem me surpreendo mais, porque as pessoas olham, quando eu falo, não, você está aqui classificado em obesidade grau 1, a pessoa olha assim, tipo, eu, obesa? Tipo, meu Deus, você não se olha, você não se vê no espelho, você está achando que o peso está normal, e aí a pessoa acha que aquele peso está normal, que ela está só um pouquinho acima do peso, que ela está só gordinha. Não, ela tem obesidade. E esse talvez seja o mais perigoso, né? E ouvir isso, né? O fato de você ouvir que você tem obesidade é uma coisa que assusta muito as pessoas hoje em dia. Porque a obesidade sempre foi uma doença caracterizada como desleixo, né? Falta de força de vontade, né? Ele come porque ele quer, ele tá assim porque ele quer, porque ele é preguiçoso. Só que, na realidade, a obesidade tem um fundo muito, muito mais complexo do que só comer, né? A gente não come porque... Eu falo, quem já foi gordinho, né? Quem já foi obeso, eu não comia porque eu tinha fome. Eu comia porque eu tinha vontade de comer. Então, eu usava um remédio que tirava minha fome, mas eu continuava comendo, porque eu queria comer, né? E aí, quando você fala das lembranças que a gente tem com os pais e tal, eu lembro que, assim, eu ia para os médicos arrastada. Minha mãe me obrigava, me levava quase pelas orelhas para poder ir no médico, porque ela sempre brigou comigo com esse negócio de alimentação. Não come, tá comendo demais, não sei o quê. E aí, eu lembro que quanto mais ela falava que eu não podia comer, mais eu queria comer, né? Porque o adolescente também tem essa questão de querer desafiar, né? Ela falou que não pode, agora eu quero.
né? E até na vida adulta é assim, quando a gente fala com o paciente, olha, você está proibido de comer isso, aí é que ele vai querer comer. Então, a gente tem que fazer o paciente entender que não é simplesmente deixar de comer, é entender que aquilo faz mal, né? Sim. E aí eu falo muito isso na consulta. A gente vai trabalhar aqui o que a gente chama de mindfulness, que é você enxergar. Aí, quando a gente fala em relação à comida, é você enxergar a comida. Então, o que é isso? Eu vou sentar para almoçar. Então, eu vou ver o prato, vou olhar para o prato, vou ver o que tem naquele prato, vou sentir o sabor daquele prato, eu vou entrar no processo de me alimentar. Não é simplesmente comer para comer vendo televisão, comer mexendo no celular, porque a gente não presta nem atenção no que a gente está comendo. É isso aí. E aí a gente não tem consciência. Então é a hora que, de fato, você come muito além do que você deveria. Esse é o desafio com as crianças hoje, né? As crianças diminuir o estão consumo. tão centradas na questão das telas. Das telas, diminuir. Celular, TV e tudo. E elas comem sem saber o que estão comendo, e, enfim. E assim, e aí ver adulto fazendo isso é super comum. E aí, geralmente, o adulto que faz isso é aquele adulto obeso. É o adulto que está acima do peso, é o adulto que tá comendo fora do que deveria, comendo além do que deveria, né? Comendo uma coisa que não é saudável. E aí muita gente fala assim, mas eu não como isso, não como aquilo. Tem o paladar infantil, né, que a gente chama. Que só come arroz, feijão, bife e batata frita. Né? Não come um verdinho no prato. Eu pergunto, como é que você come de tudo? Você te come, não como, só como arroz e batata. Tudo desde que seja arroz, feijão e batata. Exatamente. Então, assim, o paladar infantil, ele tá muito disso, das crianças que ficam muito na tela, e aí só comem aquilo, e não estão prestando atenção no que tá comendo, e quando põe um negócio diferente, não quero comer, entendeu? Porque tá só acostumada com aquele tipo de paladar ali, de sabor, e não se dá a oportunidade, né, de experimentar. Então, o adulto, quando ele vai fazer um processo de mudança de estilo de vida, de mentalidade pro emagrecimento, ele tem que entender que ele tem que se dar a oportunidade de tentar diferente. Sim. Né? Porque eu falo, eu falo com o paciente assim, tudo que você fez até hoje não funcionou, que se tivesse funcionado você não estava aqui. Exato. Né? Então a gente vai ter que fazer diferente. Né? Se a gente quer ter um resultado diferente, a gente tem que ter atitudes e pensar em estratégias diferentes. Né? Exatamente. Então é entender que tem que fazer, mudar mesmo a mentalidade para conseguir chegar no objetivo que é diminuir o peso e sustentar esse peso baixo. Exatamente. E dá para fazer isso de uma forma saudável? Dá para fazer de uma forma saudável, dá para fazer de uma forma leve, sem traumas, né, que eu falo. É um processo difícil, Sim. Vão ter dias que você vai querer desistir, sim. Tem dias que o paciente não... Deus me livre, que saco, doutora Natália, esse negócio de remédio, de dieta. Mas é importante, é um processo, eu falo que ninguém chega na... Você não quer, quando você vai pra Disney, você não chega na Disney, você não instala o dedo, você tá na Disney. Você tem que entrar no avião e cruzar... Desde né? a compra da passagem, o pacote. Então, assim, é um processo para você chegar. Você pode chegar lá de classe econômica, você pode chegar lá de primeira classe. Exato. Então, o que vai diferenciar é só a maneira como você vai chegar lá. Mas existe o processo que tem que ser vivido por todo mundo. Exatamente. Então, o tratamento de emagrecimento é exatamente a mesma coisa, né? A gente passar pelo processo, passar pela jornada e tentar passar por essa jornada de maneira leve. E aí, o que eu faço muito com os meus pacientes, e o que a gente faz lá na clínica, é fazer uma proposta de tratamento onde o paciente faz um acompanhamento muito regular, né? Porque eu falo que você vai na consulta hoje, você tem que voltar daqui a 90 dias. Dá para engordar e emagrecer umas 20 vezes em 90 dias, né? Então, quando a gente faz o acompanhamento, que é o que eu faço com o Rafa, né? E com os outros pacientes, a gente faz acompanhamento semanal. Então, o paciente vai toda semana na clínica. Porque eu tô criando aquele comprometimento. Se você vai ter que pesar, você vai pensar assim, vou comer aquela pizza no final de semana? Não, vou dar uma maneirada na pizza, porque segunda-feira eu tenho que pesar. E aí é engraçadíssimo a agenda, porque segunda, terça e quarta de manhã, assim, o horário tá mais tranquilo, porque... Ninguém quer pesar segunda-feira. Aí o negócio começa a encher mais pro meio pro final da semana, porque os pacientes já... Bate a consciência. Já fizeram a dieta segunda, terça e quarta, eu posso pesar na quinta-feira que tá tudo certo. Então, assim, no primeiro momento o paciente vai meio que obrigado, mas depois ele começa a ver resultado e ele se anima, se motiva a continuar, né? Verdade. Então, por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar que fica ali toda hora, né, no pé do paciente e questionando e perguntando, e a gente põe meta, e a gente vai exigindo resultado, porque isso é uma coisa que motiva, né? E é o que faz a gente chegar lá no final das contas, é o que chega no resultado final. E é possível, né? Sim. É possível, é factível chegar lá. Independente do quanto peso a pessoa tem a perder, né? Alguns têm menos, outros têm mais.
Sim, é mas dá pra chegar possível. lá, né? A gente usa hoje medidas que vão desde estratégias para mudança de estilo de vida, né? Estratégias alimentares, estratégias psicológicas, desenvolvendo o que são os nossos gatilhos mentais, nossos gatilhos emocionais, estratégias farmacológicas, né? E o acolhimento ali, a empatia com o paciente, para fazer com que o paciente consiga chegar no processo. E hoje em dia, eu posso afirmar, assim, com quase absoluta certeza de que a cirurgia bariátrica está com dias contados. É sério? Porque as medicações para obesidade hoje, que nós temos disponíveis e as que estão por vir, estão entregando, não estão prometendo, já estão entregando uma perda de peso similar a uma cirurgia bariátrica. Que isso? Então, a gente é possível hoje emagrecer, sim, com saúde, com qualidade de vida, mantendo massa muscular, na mesma proporção do que com uma cirurgia bariátrica. Hoje, o que eu consigo atingir de resultados é uma média aí de 10% do peso inicial do paciente em 60 dias, 90 no máximo. Então, a gente 10% de perda. De perda. Então, por exemplo, o paciente chega lá com 100 quilos, a gente está falando de 10 quilos aí em 60 dias. São metas simples de serem atingidas com essas medicações que a gente tem hoje em dia e com todas as estratégias que a gente implanta. Caramba, que legal. Agora, até porque a bariátrica ela é muito invasiva, né? Sim, a bariátrica... Tá, funciona. A gente vê que funciona, isso é óbvio. Mas, cara, você tá falando de uma... Você tá falando de operar em um órgão da pessoa. Eu falo isso é um negócio muito... Sei lá. A bariátrica tem o seu lugar, tá? A gente também não pode demonizar a bariátrica. Ela é um tipo de tratamento para obesidade importante, né? Que salva vidas, que tira pacientes de risco iminente de morte. Então, assim, é um procedimento muito ok quando muito bem indicado. O grande problema hoje em dia são as indicações de bariátrica, né? Eu já vi diversos casos de pacientes. Não, eu fui no médico e aí ele falou que eu tinha que engordar para fazer bariátrica. Eu fui no médico e ele falou que se a gente botasse no laudo aí que tinha uma comorbidade, o plano aprova a bariátrica. Então, as pessoas, às vezes, elas vão na cirurgia bariátrica como se fosse um caminho mais fácil, quando na realidade não é, né? É um caminho, eu falo que muito difícil, porque é um processo cirúrgico, né? Tem todo aquele procedimento cirúrgico, tem o pós-operatório que é extremamente doloroso ali para o paciente, sofrido, né, a nível emocional. Então, muitos pacientes trocam compulsão, né? Pacientes que tinham compulsão alimentar fazem a cirurgia bariátrica e trocam por compulsão, por exemplo, por compras, ou fazem... eu tenho casos de pacientes que... Eu já tenho paciente que chegou para mim que já tinha feito 2 bariátricas. E aí a paciente falou, doutora, antes eu tinha compulsão alimentar, e aí depois que eu sofri a bariátrica, que eu fiz a bariátrica, eu comecei a sofrer da minha compulsão alimentar, agora virou para leite condensado. Eu tomo leite condensado. Eu gosto. Porque eu não consigo comer volume, mas aquele doce, bebida alcoólica. Então, assim, e são pessoas que claramente não tinham indicações para cirurgia bariátrica, porque eu falo que a cirurgia bariátrica, ela cortou um pedaço do estômago, ela grampeou um pedaço do estômago, ela resolve um problema ali local, mas a cabeça de gordo, né, que a gente falou no início, não muda, né? Exato. A cabeça do gordo só muda com, de fato, uma implementação ali de um estilo de vida novo. E às vezes falta um acompanhamento psicológico, falta um acompanhamento nutricional, o paciente vai lá, faz a bariátrica e some. Ele faz a consulta com a psicóloga lá antes da cirurgia para conseguir o laudo e depois ele desaparece. Ele vai na Nutri 1, 2 vezes pós-cirurgia, depois ele não volta mais, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela tem sim o seu lugar, mas o problema hoje em dia é que ela está sendo mal indicada, né? Realizada de forma indiscriminada, porque o plano paga, eu quero fazer pelo plano. Sim. Quando, na realidade, a pessoa acaba criando outros problemas pós-cirurgia, né? É verdade. E eu não sei se tem ciência sobre isso, se existem dados, mas a incidência de pessoas que a gente vê que fizeram bariátrica e voltaram ao peso normal, caramba, é altíssima. Que é justamente por isso que você falou, por né, isso, Natália? porque começou lá do zero, da bariátrica mal indicada.
Olha aí. Né? E sempre tem o fundo do problema. Isso eu não imaginava. É uma bariátrica mal indicada. E hoje em dia, eu tenho visto pessoas assim, a gente vai escutando falar, né? De pessoas com cada vez, assim, um número de quilos de peso, na minha concepção, baixo, né? Para fazer uma cirurgia bariátrica. Exatamente. Né? Porque antigamente, quando a gente falava em cirurgia bariátrica, você pensava assim, a primeira coisa que você pensava era naqueles quilos mortais que dá na Discovery, né? Um super obeso, uma pessoa com 150 quilos para lá. Hoje em dia tem paciente com 90 quilos fazendo bariátrica. 95 quilos fazendo bariátrica. Mas aí a gente vai ver pelo IMC. Tudo bem, mas eu tenho paciente, por exemplo, que já eliminou 35, 40 quilos, 50 quilos comigo. Sem cirurgia bariátrica. Então, assim, é viável, é possível fazer um tratamento sem ter esse tipo de agressão metabólica, né, que é uma cirurgia, e preservar. Porque outro grande problema também que a gente fala, não só de bariátrica, né, quando a gente fala de qualquer tratamento para emagrecimento, é o efeito sanfona, né? Que é o que acontece muito, e acontece quando uma bariátrica é mal indicada, o paciente engorda de novo, quando faz um tratamento para emagrecer, toma um remédio, às vezes até bem indicado, mas aí larga o remédio uma hora para outra, some do médico, não muda o estilo de vida e engorda novamente. Esse efeito sanfona, ele é tão ruim quanto se manter obeso, né? Porque o que acontece? Quando você emagrece, você eliminou gordura, né? E quando você faz um emagrecimento sem acompanhamento, um emagrecimento sem a medicação correta ou sem a dieta adequada, você pode perder massa muscular junto. E aí, nessa perda, no que acontece na cirurgia bariátrica, tá? Não adianta a gente falar que não, mas o paciente faz cirurgia bariátrica, ele perde muita massa muscular. Você olha para o paciente, a gente fala que tem cara de bariátrico, né? Porque a pessoa tem o estereótipo consumido de um pós-bariátrico. Isso aí é comum. Então, o paciente perde massa muscular. E tanto é quando faz um tratamento de emagrecimento também indiscriminado, a torta dieta para de comer de uma hora para outra, ele vai perder massa muscular. E aí, quando ele perde massa muscular, ele perdeu massa muscular e gordura, beleza. E aí, quando ele engorda de novo, ele não vai ganhar massa muscular, ele só vai ganhar gordura. E aí, a gente cai no problema que a gente chama de obesidade sarcopênica, que é a pessoa que tem um peso muito grande, que é a pessoa que é obesa, mas ela não tem massa muscular. E aí, a sarcopenia é uma doença também que atinge uma grande parte da população obesa e que depois dificulta muito para esses pacientes conseguirem manter o peso, que a sarcopenia é a quantidade muito pequena de massa muscular, né? É deficiência de massa muscular. Então, isso faz com que o paciente depois tenha uma dificuldade ainda maior para manter esse peso baixo. Caramba, gente. Ou seja, o negócio vai ficando cada vez mais sério. Sarcopenia. E aí, ou seja, esse aqui é assim que uma pessoa vai chegar a ficar naquele ponto lá dos quilos mortais, de ficar em cima da cama com 300 quilos. É um pouco esse processo, porque ela vai fazendo sanfona. Às vezes faz sanfona, ou às vezes não, às vezes vai comendo mesmo, e aí quando vê, já o peso aumenta. Eu já vi casos de pessoas que realmente comem quantidades absurdas de tem que ter uma ingesta calórica muito alta, né? Isso eu já vi muito acontecer. Agora, mas também tem aquele que não come tanto assim e engorda. Sim, porque aí, assim, tem aquela questão... aí o que não come tanto assim, né? Até a página 2, né? Porque quando a gente fala em emagrecer, a gente tem que falar em déficit calórico, né? E se a pessoa tem um metabolismo lento, e aí existe como a gente fazer cálculo de taxa metabólica basal, com calorimetria, existem equipamentos específicos para isso. Legal. E aí a gente vai saber quanto que é essa taxa metabólica basal, que é o que o nosso corpo gasta em repouso, né? Então, quando a pessoa ela tem um consumo alimentar calórico, né, maior do que a taxa metabólica basal, e não faz nada para aumentar esse gasto calórico, né, em termos de atividade física, a pessoa vai engordar. Sim. Então, para emagrecer, ela tem que comer menos do que ela gasta, com ou sem atividade física. No final das contas, o que importa é o déficit calórico. Sim. Se você emagrecer fazendo atividade física, ótimo, porque você está mudando o seu estilo de vida. Então, você está adicionando uma coisa que lá na frente vai fazer com que você mantenha o peso baixo. Mas é perfeitamente comum e possível a pessoa emagrecer sem fazer atividade física. Sim. Tá? O que vai acontecer é que a atividade física ela é um ponto importante na mudança de estilo de vida.
que é o que você vai precisar para manter o peso, né? E a longo prazo... A longo prazo. Vai te ajudar bastante, né? E aí, quando a gente fala no paciente que... Eu até me perdi no meu pensamento. Que a gente estava falando da sarcopenia, da obesidade. Peraí, que agora eu me perdi do pensamento. Da atividade física. Aqui é vida real. Você botou esse biscoito aqui, tá vendo? Eu me Viu? distraí, tá vendo? Tá te desafiando. Eu não sei se você come doce, de repente você tá com restrição zero de doces. Não. Mas voltando a... Oi? Isso, a taxa, estava falando da taxa metabólica basal. Isso, da taxa de... E aí, quando o paciente ele tem uma taxa metabólica basal muito baixa, por conta de ter pouca massa muscular, por exemplo, um paciente que é um obeso sarcopênico, ele vai precisar ter um déficit calórico muito maior para conseguir emagrecer, entendeu? Então, as medicações, por exemplo, anti-obesidade, elas estão aí hoje para auxiliar nesse processo de ter mais ainda o déficit calórico, porque você, com as medicações, você obviamente consegue controlar melhor o que você come. Então, assim, as estratégias que a gente vai usar para o processo de emagrecimento são estratégias que têm que estar direcionadas de acordo com o perfil do paciente. Então, o tratamento ele precisa ser individualizado. Não tem como ter receita de bolo, não tem receita padrão. Todo mundo toma isso, então todo mundo toma o Ozempic, todo mundo toma o Mounjaro, e aí vai todo mundo emagrecer. Não, não é assim. Porque tem indicação, tem contraindicação. Então, tem medicação que é possível fazer para você, não é possível fazer para o seu coleguinha. Né? E uma coisa muito... um problema muito sério que a gente enfrenta hoje em dia são as comparações, né? A internet. Todo mundo tá no Instagram, aí fulano emagreceu usando o Mounjaro, fulano emagreceu usando o Ozempic, fulano emagreceu sem nenhuma das duas, só fazendo atividade física e dieta. Ótimo, parabéns pra esse cara. Se deu certo pra ela, ótimo. Porque esse cara aí é um vitorioso, porque é muito difícil. Se a pessoa tem um grau de obesidade 2, obesidade 3, obesidade 1, 2 ou 3, é muito difícil emagrecer só com mudança de estilo de vida. Porque você precisa implementar uma força de vontade muito grande no que diz respeito a controlar a quantidade de comida. Sim. Né? Porque a gente pensa que, não, eu como muito pouco, mas a gente piscou, uma dieta de 1.000 calorias, 1.100 calorias, é uma dieta de muito pouca quantidade de comida. Exato. Né? Então, assim, se a gente for analisar de fato, eu falo que tem um aplicativo que chama Desrotulando. E a minha cunhada fala que eu faço terrorismo nutricional com esse aplicativo. Porque esse aplicativo, você pode escanear qualquer alimento. Você baixa o aplicativo, você lê o código de barra e ele vai te dizer se o alimento, quais são os aditivos que ele tem, quantidade de caloria, se tem conservante, se não tem conservante, se tem gordura, se não tem gordura. Então, assim, se você fizer um exemplo assim, abrir o armário da tua casa, pegar qualquer coisa que tem lá e escanear, você vai ver e você pensa assim, meu Deus, mas eu como 5 desse biscoitinho aqui por dia. Tá a quantidade consumindo 300 calorias, entendeu? Então, assim, comer e engordar é muito fácil. Muito fácil. Né? Porque a quantidade de caloria ela vai acumulando. Sim. E quando você vê, você sentou para comer, tomou uma cerveja, e aí quando você toma uma cerveja, toma uma taça de vinho, e aí você come um petiscozinho, você já gastou ali 800 calorias. Exatamente. Quase tudo que você tinha que comer no dia inteiro. A bebida alcoólica é um grande vilão do emagrecimento. Um grande vilão. Né? Se a gente for falar hoje, um dos grandes vilões do emagrecimento é a bebida alcoólica, porque é uma caloria vazia. Sim. Não te acrescenta em nada a níveis nutricionais. Muito baixa. Zero. Muito baixa, não. Zero. Vamos falar de verdade. Eu tentei ser simpático. Já que eu sou muito próximo ao universo da cerveja, eu tentei ser simpático. Então, assim, não tem valor nutricional e tem caloria, né? E aí, o problema é que não é só a cerveja, né? É o que vem junto com a cerveja. Porque ninguém toma cerveja e não come nada. É verdade. Né? É verdade. E aí você começa a comer, você belisca um negocinho, aí daqui a pouco você já tomou 2, 3 chopps, latinha de cerveja e tal, e você já perdeu a noção da quantidade do que você está comendo. Sim. E aí é o outro grande problema, porque além de comer coisas calóricas, porque ninguém come cerveja com salada, né? Ninguém belisca salada, um alfacezinho, quando tá tomando chopp, e a gente ainda perde a noção da quantidade. É verdade. E eu não sei se acontece isso também com cerveja e tal. Mas a demora para que isso saia do organismo, ela tem um processo mais lento do que você comer lá uma salada, você comer um prato de uma alimentação um pouco mais regrada. E aí, ou seja, você fica com aquilo dali rendendo dentro de você, e às vezes ou inchando, ou, enfim. E o negócio ainda vai ficar dentro do teu organismo, né? Diferente de uma alimentação mais
Sim, Bem quando a gente bacaninha. fala numa alimentação saudável, numa fibra, além de todo o valor nutricional, né, de uma salada, por exemplo, de um legume, o valor nutricional a nível de vitaminas, né, e minerais, a gente tem as fibras também dessa alimentação. Então, tem todo um processo ali, desde do processo de mastigação, da absorção de nutrientes através do processo oral mesmo, a nível de estômago, a nível de intestino, a fibra que auxilia no intestino. E aí a gente pode entrar, quando a gente fala de intestino, a gente pode entrar nessa vertente de qualidade de intestino, né? Hoje em dia, o paciente obeso ele tem um intestino doente. Dizem que o intestino é o segundo cérebro. Sim, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. A gente produz no intestino diversos hormônios, dentre eles a produção de serotonina, que é o nosso hormônio do prazer, do bem-estar, da felicidade, né? Ela é produzida no intestino. Então, se você tem um intestino doente, né? Se você tem um intestino com uma qualidade com uma qualidade de bactérias ruins, né? A flora intestinal ruim, você tem uma produção deficiente de serotonina, uma produção ineficaz, de uma serotonina ineficaz. Você tem um intestino que não absorve direito nutrientes, que não elimina direito as toxinas, e aí a gente entra no que a gente chama daqueles leaks intestinais, que são as junções intestinais, onde a gente tem, de fato, essa troca de nutriente, de eliminação de toxina. Então, o intestino é o segundo cérebro quando diz respeito à qualidade mesmo do nosso metabolismo. Então, para ter um metabolismo saudável, tem que ter um intestino saudável. Por isso que eu trato todos os meus pacientes a nível de flora intestinal. Que legal. Porque repor flora intestinal é essencial para manter qualidade de vida, tanto depois também no processo de sustentação do peso baixo, exatamente. Legal. Natália, a gente já entrou aqui no assunto algumas vezes, mas para a gente, de uma vez por todas, né? Ozempic e Mounjaro, eles vieram para realmente transformar a luta pela perda de peso? São heróis, são vilões? O Ozempic, né, que é a semaglutida, o nome da substância, e aí hoje em dia a gente também tem outro nome comercial que chama Wegovy, né? Que a diferença dela, do Wegovy para o Ozempic, é a dosagem, né? O Ozempic, a caneta vai até 1.0 e a caneta do Wegovy, ela vai até 2.4. Mas os dois são semaglutida. Ela é uma medicação que ela é um análogo de GLP-1, então ela tem ação em um tipo de hormônio só, né? Uma substância similar a um hormônio, que é o GLP-1. E a gente tem a evolução dele, que a gente fala, que é a tirzepatida, né? Que é o Mounjaro. Tirzepatida é o nome da substância, né? E o Mounjaro é o nome comercial. E tem o Zepbound também, que é de um outro laboratório. E ela é uma agonista duplo. Ela vai agir tanto no GLP-1, que a semaglutida age, quanto no GIP, que é um outro tipo de hormônio. Então, é uma evolução, é uma medicação mais potente, tá? É uma medicação, quando a gente vai comparar os estudos, a gente vê, que eu estava até olhando isso hoje mais cedo, o estudo da tirzepatida, ela teve uma diminuição de perda de peso de 22,5% em 72 semanas. 72 semanas é 1 ano e 4 meses quase. Então, assim, é muito tempo para perder 22,5% de peso, né? Mas perde muito peso. E quando a gente compara com a semaglutida, que é uma medicação teoricamente inferior, a gente tem em 68 semanas, que é praticamente ao mesmo tempo, só 14,9%, 15% de perda de peso. Então, assim, a tirzepatida é uma medicação quase o dobro mais potente, né? Tipo 40%, vamos botar, mais potente do que a semaglutida. Então, são duas medicações excelentes, que entregam resultados muito bons, são medicações importantíssimas no tratamento da obesidade, mas elas têm contraindicações. Né? É o que eu ia perguntar. Não é para todo mundo, né? É para quem pode, não é para quem quer, né? Eu falo. Tanto quem pode usar, a nível de nenhum tipo de contraindicação, quanto quem pode pagar, porque não é uma medicação barata, né? A grande contraindicação dela é o carcinoma medular de tireoide, né? É um tipo de câncer de tireoide histórico pessoal ou familiar, né? E um outro tipo de neoplasia endócrina múltipla, tipo 2, é um tipo de neoplasia também que também tem essa contraindicação. Então, são as duas grandes contraindicações absolutas, e diabetes tipo 1 também é uma contraindicação ali que a gente tem que ficar de olho, né? Histórico de pancreatite, são contraindicações que nós temos que ter um cuidado maior.
mas a indicação, de fato, que é o que importa, né? E aí isso aí é que está gerando um grande problema, e é por isso que eu acho que a Anvisa agora criou essa lei de ter necessidade de receita controlada. Porque a indicação dessas medicações são diabetes tipo 2, ponto, obesidade ou sobrepeso com comorbidade, né? E hoje em dia tem pessoas que têm sobrepeso sem nenhuma comorbidade ou nem têm o sobrepeso assim, só querem diminuir 2, 3 quilinhos e estão usando esse tipo de medicação. Então, o uso indiscriminado... Porque começou a ficar popular, né? Sim. Todo mundo conhece alguém que já usou Ozempic? Quem não usou Ozempic? Não, caiu na boca do povo. Caiu no Instagram. Caiu na boca do povo. Caiu na boca do povo. Então, esse uso indiscriminado é o que está gerando preocupação. E aí eu acho que, assim, poucas vezes a gente tem que aplaudir o governo e a Anvisa que eles resolveram botar essa receita controlada, porque eu acho que foi uma medida extremamente importante para poder tentar controlar. Óbvio que não controla, porque aqui no Brasil as pessoas compram até remédio tarja, aquela tarja preta, né, Rivotril, na farmácia, conversando, batendo papo com o farmacêutico. Porém, deu uma ajudada. Vai dar uma controlada aí nessa venda indiscriminada. Ajuda a regular um pouco isso. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que isso foi muito importante. Acho que talvez por emagrecimento ser uma questão que está muito presente na vida do brasileiro, pegou uma popularidade muito rápido, né? Muito forte, assim. A coisa avançou de uma certa forma que a gente não se deu conta, assim, quando vê, todo mundo tá falando, assim. Tá todo mundo falando, tá todo mundo usando, todo mundo querendo da moça usar. que trabalha na limpeza da empresa tal, a outra que é gerente da presidente da empresa, tá todo mundo tomando a mesma coisa. Tá todo mundo tomando a mesma coisa, aí, assim, com uma velocidade. Você vai no médico, aí o médico te prescreve. Aí o teu amigo fala assim, pô, cara, tu tá usando, que maneira, me dá aí, deixa eu ver. Me dá a receita. Aí o teu colega tá usando a tua receita, que às vezes não tem nada a ver com você. E ele tá usando a tua receita. E aí, esse aí que é o problema. Porque aí, nessa hora que dá as complicações, que dão os efeitos colaterais, aí que o paciente passa mal, aí porque eu tomei Ozempic e vomitei horrores, mas tomou a dose certa? Tomou do jeito adequado? Né? Teve orientação? Então, assim, tem efeito colateral? Tem, óbvio, toda medicação tem efeito colateral. Sim. Sempre quando a gente vai prescrever uma medicação, a gente tem que avaliar o risco-benefício, né? Exato. Então, qual que é o risco de você ficar com obesidade? É tal. Qual é o benefício da gente tomar o remédio e qual o risco de tomar o remédio? Tem que botar isso na balança. Então, quando usa sem orientação, não tem essa não tem essa balança. Pode até funcionar em algum momento, mas é muito arriscado, né? Sim, é muito arriscado. Ou seja, você não pagar, indicamos o uso É você pagar com a sua saúde um risco que não vale a pena. E a grande verdade é que você deve conhecer vários, com certeza, mas... todo mundo conhece algum caso de alguém que emagreceu de uma forma desmedida, né, descontrolada, às vezes até desconhecida por seguir caminhos duvidosos, vamos dizer assim, e o resultado final foi, às vezes, a questão da saúde da pessoa realmente... Paga com a saúde, ficar afetada, né? Eu conheço caso pessoal, assim, da família de gente que fez de tudo para o emagrecimento e alcançou, enfim... perdeu a vida, né? Porque realmente colocou a saúde de uma forma e aí, que perde o controle, né? E aí quando você fala isso, a gente tem que... Aí eu acho que a gente pode abrir um pouco o leque desse problema. Uhum. Porque hoje em dia existe um padrão de beleza, né? Um estereótipo que, na maioria das vezes, é inatingível. Então as pessoas têm que entender que... elas não podem querer atingir um corpo, né, de Barbie se você nasceu para ser a Suzy. Meu amor, tem que entender que não dá. Entendeu? Então, assim, só se você nascer de novo. Exato. E aí quer fazer cirurgia plástica, e faz isso, faz aquilo, e aí põe preenchimento no rosto, aí põe isso, daqui a pouco tá todo mundo com a mesma cara, todo mundo deformado, e aí faz uma cirurgia, corre risco de... passa pelo procedimento cirúrgico, morre às vezes na cirurgia. A gente tem um monte de casos de gente que fui fazer uma cirurgia porque ela tava com uma gordurinha ali, a gente olha às vezes, nossa, não tinha a menor necessidade, e a mulher morreu numa lipo. Exato. É super comum. Se você pesquisar na internet, deve ter 500 milhões de casos disso. Sim. Então, assim, as pessoas têm que entender que elas precisam se aceitar, ok, né? Mas não se aceitar a ponto de igual, por exemplo, aquela polêmica, né? Eu gosto de uma polêmica. Como é que é o nome daquela moça que fez a cirurgia bariátrica agora? Que fazia uma apologia à gordofobia, Thaís alguma coisa, não lembro. Thaís Carla, pode ser?
Pode ser. Uma influencer que é super obesa, e aí ela falava que ela não queria emagrecer, que as pessoas faziam gordofobia, que ela se aceitava do jeito que ela era. Só que aí, eis que de repente ela resolveu fazer uma bariátrica. Por quê? Porque ela mesma falou que ela estava com tanto sobrepeso, né, com tanta obesidade, que aquilo ali estava dificultando o dia a dia dela. Então, ela não estava conseguindo brincar com a filha, baixar para pegar a filha. Então, ela começou a perceber limitações que a obesidade estava gerando e, finalmente, e eu, graças a Deus, né, ela entendeu que a obesidade é uma doença e que precisa ser tratada. E a gente tem que parar de romantizar a obesidade. Exato. Né? A gente tem que parar com esse negócio de que não pode falar que está gordinho. Ou então, antigamente, que era criança saudável, era criança gordinha. Eu ia falar sobre isso. Né? E aí a gente vê os rótulos, né, antigamente das embalagens de alimentos e mamadeira com leite condensado, e isso era super estimulante. Biotônico Fontoura, gelé de mocotó, né? Porque a criança tinha que ser gordinha, para ser saudável tinha que ser gordinho. E a gente tem que parar com esse negócio de que a gente tem que engordar para parecer saudável quando é criança, porque isso vai gerar um adulto obeso. E aí depois que está obeso, tem que parar de ter medo de falar sobre o assunto. Né? Aí a gente não pode falar que ele vai ficar chateado. Mas por quê? Ele não quer subir na balança. Né? Eu tenho paciente que, não, doutor, eu peso, mas eu não quero olhar o peso. Mas não quer olhar por quê? Né? No meu consultório tem uma televisão igual essa daqui. Então, eu atendo o paciente e aí eu ponho o exame na televisão. E aí fica passando a imagem da pessoa. Então, é um exame que te faz um escaneamento em 3 dimensões. Então, você roda numa plataforma e você se vê rodando na televisão. Então, assim, eu sei, o paciente é clássico. O paciente senta, a televisão está aqui, ele já senta de costas. Porque ele não quer olhar. Aí eu falo assim, você sentou de costas porque olha o seu exame. Não, doutor, Deus me livre, eu não quero ver isso. Eu falei assim, não, você precisa ver isso. Exatamente. Porque você precisa enxergar o problema. Porque a gente só aceita que a gente está doente e a gente só aceita qualquer tipo de mudança quando a gente entende, quando a gente aceita que a gente tem um problema. Exato. Então, o primeiro passo para a cura é você aceitar que você está doente. Então, você tem obesidade, você está doente. E aí, a partir daí, a gente vai criar estratégias para te tirar dessa doença. E que, no final das contas, e aí eu dou a notícia triste no final, que não tem cura, tem controle. Obesidade não tem cura. Uma vez obeso, você vai ser sempre obeso, só que você vai ter uma obesidade controlada. Eu sou uma pessoa obesa, mas eu tenho a minha obesidade controlada. Se eu piscar, se eu voltar a comer, né, como eu fazia antes, se eu voltar a descontar as minhas emoções na alimentação, se eu deixar de fazer minha atividade física, eu vou voltar a ser obesa. Quem te conhece com esse rostinho magro, fino e elegante hoje, então não diria que você continua tendo uma mente... E aí o pessoal fala, mas às vezes falar é fácil. Não, gente, não é fácil. É todo dia, é atividade física. Eu malho 6 horas da manhã, porque é o horário que eu tenho para malhar. Porque eu tenho uma menina de 6 anos. E aí eu trabalho o dia inteiro. Aí eu pego na escola, eu chego em casa, eu não consigo fazer mais nada que não seja dar atenção para ela. Então, o único horário que eu tenho para fazer atividade física é de manhã cedo. Então, o que eu faço? Eu estou me privando de umas horas de sono para poder conseguir fazer atividade física. Mas é o único momento que eu tenho. Então, eu acordo, e aí a gente fala que nasce a mãe, nasce a culpa, né? Porque a gente fica com culpa de trabalhar, a gente tem culpa de fazer atividade física, porque aí tem que dar atenção para a criança e tal. Então, o que eu na minha cabeça, o que eu fiz? Não é minha... Assim, Mariana, me perdoa, minha personal. Não morro de paixão por atividade física. Faço porque eu sou obrigada. Vou lá porque tem a Mari lá me esperando. Então, assim, eu já faço de manhã, que é para me livrar. Que eu já acabei. Menos uma coisa, eu prefiro entendeu? de manhã também. Então, eu vou, acordo, e aí eu saio de manhã com a consciência mais tranquila, porque ela tá dormindo. Então, eu saio pra academia, ela tá dormindo, eu volto, ela ainda tá dormindo. Então, pronto, na minha cabeça, assim, não fiquei longe dela. Tá tudo dormindo, ela não sentiu nem minha falta. E eu fui lá e fiz a minha obrigação. Porque atividade física, pra mim, é obrigação. E para todo mundo que faz um tratamento, né, de emagrecimento, e para todo mundo que quer manter uma vida saudável, tem que ser obrigação. Né? A gente que fez o método CIS, né, o Paulo fala, a gente não acorda todo dia, não come todo dia, a gente tem que exercitar o corpo todo dia. Exato. Então, atividade física regular é atividade física todo dia. Todo dia. Né? Então, a gente precisa exercitar o corpo todo dia. Então, isso aí é o que vai fazer com que a gente mantenha o corpo saudável. Né? Mente sã, corpo são. É isso que a gente tem que fazer. Então, achar um horário na sua agenda, encaixar a atividade física e fazer. Fecha o olho e vai, porque não tem opção. Entendeu? Igual tomar o remédio. E com a prática, com a continuidade, isso vai se tornar algo... Vai se tornar que algo vai fazer que parte você... do teu cotidiano, que né? você vai sentir falta quando você não faz. Né? Exatamente. E é isso que é importante. E aí a gente entra aqui num outro ponto da nossa conversa aqui.
que é a questão dos hábitos, né? A prática da atividade física, ela precisa se tornar um hábito. Por isso que acho que muita gente começa e para também, né? E o poder da mente nisso tudo, né? Por trás dessa questão na busca do peso ideal, mas principalmente em manter um hábito, em regular a sua própria alimentação, em controlar a vida de uma forma geral. Porque geralmente, e aí acho que é um estudo que deve haver em algum momento, alguém deve ter feito esse estudo, mas a pessoa que ela sofre essa disrupção do peso, ela deve passar por outras situações também em outras áreas da vida dela. O que acontece, né? O paciente, quando ele consegue virar a chavinha, né? Quando ele muda a mentalidade, eu vou dar um exemplo prático, tá? Eu tenho um paciente que ele foi na primeira consulta dele e a única preocupação dele, por essa luz que me ilumina, ele falava assim: doutora, eu tô com uma cervejeira cheia de cerveja lá, como é que eu vou fazer? Porque agora você falou que eu não posso beber. E ele bebia todo dia. Ele bebia, sei lá, 4, 5, 6 long necks todo santo dia. E aí foi uma disputa ali, a consulta inteira eu falava alguma coisa e ele voltava na cerveja. Eu falava alguma coisa e ele falava assim, meu Deus. Aí no final eu já tava assim, vamos negociar essa cerveja então. Então você vai tentar tomar metade do que você toma. E aí a gente foi tentando fazer uma negociação para diminuir. E aí ele falou assim, não, porque isso não vai dar certo, porque eu vou ter que parar de beber. E a mulher dele, calma, confia no que a doutora tá falando, que vai dar certo, não sei o quê. E aí quando ele voltou 60 dias depois, eu perguntei, e aí, quantas cervejas você tomou? Aí ele, doutora, eu cheguei em casa, eu tomei 2, mas de birra, porque você falou que eu não podia beber. Depois daquele dia eu não tomei mais nenhuma cerveja. Olha. Porque ele mudou a mentalidade dele. Hoje ele é uma outra pessoa. Ele eliminou quase 38 quilos. Que legal. E ele conseguiu virar a chavinha. Então, e aí ele comenta assim, porque os meus amigos no início estavam falando que eu era chato. Os meus amigos falam assim, não, mas não tem mais condição de sair com ele. Olha só, o cara só quer saber de comer salada, não toma mais cerveja, ficou chato, ficou mal. Aí ele fala assim, não, gente, olha só, eu continuo sendo legal, eu só não bebo mais, eu só não como mais porcaria. Mas assim, eu continuo sendo amigo, entendeu? E aí, essa é uma mudança muito complicada, porque você não muda só dentro ali da sua casa, né? Você tem que mudar o ciclo todo. É o ecossistema. Você não tem como ficar num ecossistema podre se você não é mais podre, né? Falando a grosso modo. É aquela história do aquário. Eu tenho um vídeo no Instagram que fala exatamente isso. Se o peixe está doente, o que você faz? Você troca a água do aquário ou você troca o peixe, né? Então, você tem que trocar a água do aquário para tentar salvar o peixe. Não é pegar aquele peixe que está doente, jogar aquele peixe fora e vamos continuar com o aquário podre, botar um peixe saudável ali, que não vai resolver, né? Então, assim, a mudança de estilo ali, ela tem que ser uma coisa global, tem que ser, a família tem que se envolver, né? Então, quando vai só a esposa, o marido tem que se envolver junto. Eu gosto quando vem o casal, porque aí os dois entram na mesma vibe, porque senão vem só a mulher, e aí o cara começa a dar chocolate de presente, porque ele quer sabotar, ele não quer ver a mulher magra, bonita, e aí vai ser desejada por outro. Aí o cara, quando começa a emagrecer, a mulher começa a ficar com ciúme. Nossa, mas o que você faz tanto nessa médica, que você vai tanto lá? Eu cansei de ouvir isso. Né? E quando vai os dois, eu falo assim, graças a Deus, vieram os dois, porque aí o negócio vai funcionar melhor. Porque senão eu tenho que trabalhar ali e eu já tenho que avisar, cuidado, porque vão falar isso, vão falar aquilo. Então, assim, o ambiente tem que estar todo favorável. Exato. E esse é mais um ponto super difícil, né? Exato. Que se não for por esse caminho, se for individualmente, acho que a luta sozinha ela é mais complicada em qualquer esfera que for, né? E assim, e no âmbito da alimentação, então? Muito. E eu atendo também muita mulher. E a mulher, ela tem uma característica, né, de fazer tudo para todo mundo. É verdade. Né? A mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida do marido, a mulher trabalha fora. Mas ela é incapaz de parar para pensar, tipo assim, o que eu estou fazendo por mim? Né? Eu pergunto isso para os meus pacientes. Assim, pensa aí na sua vida, o que você faz por você? E eu canso de ouvir a resposta. Nossa, doutora, eu não faço nada por mim. Né? E assim, é porque toda hora tá fazendo para todo mundo. E aí, quando é para fazer para ela, né, ela não se sente merecedora de fazer para ela. Ela não se sente capaz de fazer para ela. Então, ela vai deixando para lá. Vai ficando em segundo plano. E aí, quando vê, já tá com 20 quilos a mais, 30 quilos a mais, completamente desarvorada e aí descompensada do nível emocional também. E aí tem um casamento que já está destruído e aí tem que restaurar tudo e aí é muito mais difícil, né? Então, entender que você precisa se olhar, precisa se cuidar para poder cuidar de alguém,
faz parte do processo, né? Ninguém cuida de ninguém se não tiver bem para cuidar, né? Exato. Então, para você cuidar do seu filho, do seu marido, da sua casa, do seu trabalho, da sua empresa, você precisa estar bem. Então, isso aí é uma coisa, é uma consciência que a gente fala. Então, eu brinco que eu faço uma consulta médica e psicológica junto, né? Porque a gente fala isso tudo para a pessoa criar essa consciência de que ela não está fazendo aquilo ali porque o meu marido está reclamando que eu estou acima do peso ou porque eu não estou conseguindo correr atrás do meu filho. Ela está fazendo aquilo ali por ela, né? E foi o que aconteceu comigo a vida inteira. Enquanto minha mãe me carregava para o médico, o negócio não funcionava. Por quê? Porque eu estava indo pela minha mãe, eu não estava indo por mim. E eu só emagreci depois que eu resolvi fazer por mim. Porque foi quando eu tive a minha filha, porque eu vi que realmente eu precisava mudar. E aí eu sempre encarei a obesidade com muito preconceito, porque eu achava que cuidar de obeso era como se eu estivesse cuidando de estética, e obesidade não é estética. Quando eu entendi que a obesidade não era estética, eu entendi que eu estava doente e que eu precisava me tratar. E aí foi a partir desse momento que virou a minha chave, que eu consegui, de fato, começar a cuidar do paciente com uma outra maneira, com outro olhar, porque eu me cuidei. Para eu cuidar de alguém, eu tinha que primeiro me cuidar, né? Eu tinha que dar o exemplo. Eu não podia estar lá acima do peso falando que a pessoa tinha que emagrecer, né? Então, eu tinha que estar com o meu peso baixo para eu poder falar com a pessoa e convencer a pessoa de que era possível. Porque, às vezes, a gente precisa de um convencimento muito mais do que uma prescrição. Porque, às vezes, a prescrição a gente consegue em qualquer lugar. Mas ter alguém para sentar e conversar com você, para te convencer e te falar assim, olha, eu já tive aí, eu sei como é que é o difícil. Exatamente. Muito bom. Natália, estamos chegando na reta final do nosso episódio. Viu? Você nem sentiu. Viu? Foi rápido, foi tranquilo. E a gente vai para a pergunta do milhão. O que você faria para mudar o mundo? Nossa, essa pergunta não estava combinada. Mas é por isso que ela tem essa graça. O que eu faria para mudar o mundo? Que é para pegar despreparado mesmo. Olha, eu acho que eu colocaria todo mundo no método CIS. Por quê? Porque eu acho que para mudar o mundo a gente precisa de inteligência emocional, né? A partir do momento que a gente entende que o que acontece com a nossa vida não é sobre o outro, né? Não é sobre a gente, é sobre o outro. A maneira como a gente reage, a gente consegue mudar o mundo. A gente consegue mudar a maneira como a gente enxerga a vida, como a gente se relaciona, como a gente vai viver o nosso futuro, como a gente vai programar o nosso futuro. Então, ter inteligência, é o que eu desejo para todo mundo. Nossa, para todos os meus amigos e inimigos. Inteligência emocional para você viver a sua vida sem querer destruir a vida do outro, sem querer atropelar o outro, sem querer passar por cima de ninguém, né? Fazendo o seu. Se cada um fizer o seu, tudo dá certo. Eu acho que esse aí é o... Esse é o caminho. Esse é o caminho. Muito bom, muito bom. E eu queria uma última pergunta, que é também das não previstas inicialmente, que a gente faz de propósito, que é do momento perrengue. O momento perrengue é de um perrengue que você tenha vivido nessa tua trajetória, ajudando milhares de pessoas aí na busca pelo emagrecimento. E aí o momento perrengue ele pode ser algo divertido, mas pode ser algo mais pro triste, mais pro pesado, não tem problema. Eu vou contar uma... Mas seja algum perrengue que você viveu aí. Vou contar uma história divertida que eu conto em casa aqui. Eu atendi uma vez uma paciente, e aí sempre eu pergunto pro paciente, o que você come, né? Como é que você come e tal? Eu vou fazendo uma inquisição alimentar para eu ter mais ou menos uma noção de como é que é a realidade do paciente. E aí essa paciente falou comigo assim, não, eu tomo café com leite. Aí eu falei, tá ótimo, beleza, café com leite. Aí eu, como é que é esse café? Você põe açúcar? Não sei o que. Não, doutora, não põe açúcar. Aí eu falei assim, poxa, evolução, né? Estamos indo bem. Legal. Aí eu perguntei assim, e esse leite? É desnatado, é integral? Aí ela virou pra mim e falou assim, não, doutora, é leite condensado. Nossa. E aí eu olhei pra cara dela assim, eu acho que eu queria ter visto o meu rosto, assim, porque eu não tive reação. Aí eu, leite condensado? Ela doutora, por isso que eu não ponho açúcar. Eu falei assim, graças a Deus, né? Não tem nem como. Então, assim, esse foi um dos momentos mais chocantes a nível de aquisição alimentar que eu fiz na minha vida, que ficou marcada, realmente. Como as pessoas comem. Eu tenho um outro paciente que tá na dieta. Não, doutora, eu tô comendo café sem açúcar, mas é o café sem açúcar com uma colher de doce de leite, sabe? É uma noção, às vezes, alimentar que a gente acha que a pessoa tem, que a pessoa não tem, né? Então, eu falo que falar o óbvio nunca é demais. É verdade, o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito, o óbvio tem que ser dito. Eu tava tomando meu cafezinho aqui, das meninas do Delícias Delas,
E a doutora falou que o café engorda, por isso que ela não tomou. Mentira, não é não. Mas eu tomo meu cafezinho sem açúcar, só que o problema é que eu tomo 15 a 30 cafezinhos por dia, né? O problema do café e não, eu até tomo café, mas assim, à noite eu não tomo café. Eu tomo café no máximo até 2, 3 horas da tarde. Porque o café, mesmo você achando que não, ele está atrapalhando o seu sono. Eu tô nessa luta com meu pai, porque meu pai dorme pouquíssimo durante a noite, né? Experimenta tirar o café dele. Eu já falei com ele, eu falei, cara, para de tomar o café que você vai dormir a noite inteira, você não vai dormir 4 horas por noite. Não, mas eu não consigo. 10 horas da noite a gente tá tomando café. Eu falei, você tá maluco, cara. Café é estimulante. Mesmo que você não perceba, não, eu durmo muito bem, mas o café às vezes te tira daquele sono profundo. A cafeína fica no organismo, acho que... Eu li esses dias. Muitas horas. Muitas horas, são algo tipo 6 a 8 horas. Então, se ele toma 10 horas, até de manhã ainda tem... Você, por exemplo, essa hora tomando café. Tomei café essa hora... possivelmente às 10 não estarei dormindo. Com certeza. Com certeza não. Mas geralmente eu durmo um pouquinho mais tarde. Mas faz parte. Café, engraçado que o brasileiro tem uma forma diferente de tomar café, né? Em outros países as pessoas não tomam tanto café quanto a gente. Isso é curioso também. Mas estamos chegando ao final do nosso episódio. Foi um prazer te receber aqui, Foi Natália. ótimo. Falamos muitas coisas aqui, acho que você vai ter que voltar outras vezes para a gente se aprofundar em mais assuntos dessa luta do brasileiro com a obesidade. Tem muita coisa interessante para a gente falar sobre isso, mas foi muito bom que você veio, foi muito bom a gente bater esse papo hoje. E certamente as pessoas que estão te procurando estão muito bem encaminhadas. Né? O Rafa, um beijo para você, Rafa, que bom que a gente está com a doutora Natália aqui hoje, conhecendo um pouco da pessoa por trás desse teu grande desafio aí da luta de peso, né? E aqui fica o nosso carinho, o nosso beijo para os teus pacientes também que vivem esse processo árduo, mas possível, né? Sim, possível. Acho que precisa ser desmistificada a questão da perda de peso, né? Sim, com certeza. Essa é a grande verdade. É possível, com acompanhamento certo, com a orientação adequada, com a equipe multidisciplinar engajada. Isso aí. E o paciente acreditando que ele é capaz, né? Exatamente. É muito possível. Deixa a tua mensagem final, deixa o teu abraço e deixa as tuas redes sociais também para o pessoal te seguir. Tá? Minha rede social é @doutora, DRA, Natália com TH Ventura, tudo junto. E a minha mensagem é para você que sofre de obesidade. Eu vou te dar um recado que não espere chegar no fundo do poço para tomar uma atitude. Né? O feito é o melhor do que o perfeito. Começa com o que você tem. Não espera um dinheiro para comprar medicação milagrosa. Não espera o dinheiro para pagar a consulta dos seus sonhos. Começa, só começa. Porque esse é o primeiro passo. Qualquer caminhada, qualquer jornada começa com o primeiro passo. E aí, quem tem que dar esse primeiro passo é você. Nem que seja para pegar o telefone e ligar para agendar uma consulta. Excelente. Muito obrigado, Natália. Foi um prazer te receber aqui. Estaremos juntos em próximos episódios, com certeza. E para você, queria dar um grande beijo para você. Se você está pensando em emagrecer e não para de pensar, parte para ação logo. Começa agora. Um dia de cada vez. O importante é você dar o primeiro passo. Os outros vão vir na sequência. Beijo para você. Segue com a gente. Mais um _podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify e mais onde Deus nos levar. Beijo.